Tem um relato arrepiante que nunca contei pra ninguém. Hoje, depois de anos, venho revelar aqui no seu canal. Da noite que me deparei com um lobisomem. Me chame de Estevão, pois não quero me identificar, e muito menos falar de qual cidade e estado eu sou, pois tenho medo de sofrer represálias, ou virar motivo de chacota aqui onde moro, e quero evitar ao máximo me passar por mentiroso, coisa que não sou, pois o que vi naquela noite foi real, e não tenho motivos para inventar tais fatos. Sou um policial rodoviário estadual, trabalho há mais de 10 anos na PRE, e isto aconteceu bem no início da minha carreira, apesar de que já estava um certo tempo no serviço. Mas para vocês entenderem melhor, deixem que eu explique algumas coisas. Normalmente trabalhamos na escala de 24/72. Trabalho um dia inteiro e folga 3, sendo uma escala muito boa. Esse posto da PRE fica um pouco antes de um rodoanel, que para quem não sabe, é a separação de 4 ou mais estradas de diferentes municípios, servindo também para mudar de rota e etc. Lá não tem praticamente nada. Tem algumas poucas casas, mas é apenas isso. Dificilmente vemos moradores ou gente andando a pé. É literalmente no meio do nada. Só para se ter noção, leva cerca de meia hora para chegar da minha cidade até o posto do meu trabalho. É longe e muito isolado. Pois bem, lá tinha um velho Chevette Tubarão ano 75, que ficava às margens da BR, a cerca de uns 10 ou 20 metros do posto da PRE. Estava sem os vidros, bancos e sem as rodas. Fora de um acidente ocorrido há muitos anos atrás, muito antes da minha entrada na PRE. O dono se acidentou e, talvez achando caro tirar o carro de lá, levando em conta que era perda total, achando melhor deixar seu velho Chevette no lugar do acidente, e lá ele ficou, e estava até certo tempo atrás. Eu dizia que um dia iria reformar o carro, e que ele era meu, comprar um motor novo, bancos de couro, desempenar a lataria, botar uns rodão bonito e pintar na sua cor original, um vermelho brilhoso e muito chamativo. Pena que isso nunca se concluiu. Aliás, ele é o motivo do meu medo até os dias de hoje. Lá no posto da PRE tinha uma vira-lata que a gente adotou. Era uma cachorra mansa e muito dócil. Não fazia mal a ninguém. Brigava aqui e acolá com outros cachorros que apareciam por lá, de moradores que tinham ali pela região. Mas no geral, era uma cachorra muito dócil. Virou logo nosso xodó. A gente chamava ela de Branquinha, que nos atendia sempre que era chamada assim. Um certo tempo ela acabou ficando prenha. Sua barriga começou a crescer e já estava perto dela ter os seus filhotes. Tanto que ela passava a maior parte do tempo lá com a gente, pois era muito comum da Branquinha sumir por 1 ou 2 semanas e logo depois aparecer. Mas ela estava ali conosco nesses últimos dias. Até que chegou um dia que a cachorra simplesmente sumiu. Não notamos assim de começo, pois como disse, era normal ela sumir, mas depois de muitas semanas, percebemos a sua falta. Lembro que dirigi pela BR para ver se tinham atropelado ela, mas nada encontrei. A Branquinha simplesmente sumiu. E não só ela, ouvimos de alguns moradores que seus cães também estavam sumindo, bem como animais de pequeno porte, como galinhas e porcos pequenos. Que ladrão era esse que estava roubando porcos e cachorros? Algo estava muito estranho naquela história toda, mas não quis teorizar muito sobre esse assunto. Tratei como um caso atípico do dia a dia. Logo o estresse do trabalho me fez voltar a si, pois os moradores já estavam falando que tinha um lobisomem atacando as suas casas, e que muitos deles estavam vendo a tal criatura. E eu, infelizmente, tive o desprazer de me deparar com aquele maldito, que hoje penso ter devorado a Branquinha. Era uma noite normal fora de qualquer coisa normal. Uma segunda-feira. Normalmente esse é o dia que tem menos movimento. Tanto que até escolhemos o dia para relaxar nas blitz.
ficando apenas um para realizá-las, coisa rápida e que não fuja do padrão. E nesse dia, lá estava eu fazendo meu trabalho, até que deu certa hora e fui ao banheiro, que ficava bem aos fundos do nosso alojamento. Entrei, fiz minhas necessidades e logo voltei. Mas assim que estou andando de volta para meu posto de trabalho, vejo 2 olhos vermelhos dentro do velho Chevette. Senti um grande arrepio quando olhei para aquela coisa que estava me encarando do escuro. Parecia 2 brasas ardendo em fogo. Desabotoei o coldre e fui andando e me aproximando, ainda pensando ser um cachorro ou talvez a própria Branquinha que estava lá dentro, coisa que ela já tinha feito muito antes. Ainda chamei por 2 vezes, mas a coisa dentro do carro não correspondia. Virava a cabeça e se movia dentro do carro, mas não saía. Eu fiquei observando e estava vidrado naquela coisa. Não tirava o olho de lá nem por um segundo, mas a criatura não saía. Até que senti e ouvi do meu subconsciente que era para eu sair dali, e já ia fazer isso. Porém, assim que abro a porta do alojamento, vejo uma coisa escura saindo lentamente pelo capô do carro. Muito escuro, peludo, com braços longos e magros. Aquilo deveria ser muito maior que um homem. A coisa saiu do carro e ainda olhou na minha direção. Logo depois desceu do capô e subiu um pequeno morro de pedregulhos. E então sumiu na mata que cerca o lugar. Eu fiquei paralisado, petrificado com a visão que tinha acabado de ter. O que diabos era aquilo que vi? Era uma pergunta que martelava em minha cabeça. Tão assustador foi a visão que tive, que fiquei uns 5 ou 10 minutos ali parado, apenas olhando para onde aquilo foi. Mas aquela foi a única vez que vi algo do tipo. Parecia querer me atacar, ou talvez veio para se mostrar, pois em nenhum momento se aproximou de mim, pois se quisesse, teria o feito. Porém, o que mais me deixa assustado foi que não ouvi, não vi e nem sei como aquilo se aproximou de mim. Simplesmente apareceu ali e estava me observando, sendo que não o vi até ir ao banheiro. Sabe-se lá o que teria acontecido se não tivesse notado a sua presença. Talvez nem aqui estivesse para contar esse fato. Eu saí do meu posto depois que vi aquilo. Entrei, relaxei e bebi um copo d'água. Porém depois saí e continuei o meu trabalho, agora empunhando a minha Glock, com medo de ver aquilo outra vez. Porém nunca mais o vi. Mas o bicho não sumiu de uma vez. Ele ainda apareceu e atacou muitas residências. E ainda hoje, ouvimos histórias muito parecidas com as que ouvíamos naquela época. Sam, eu nunca contei a ninguém sobre isso que vi, nem para meus colegas de farda que sempre estão trabalhando comigo. Muitos podem achar que eu devia ter avisado, ou falado para eles se defenderem. Mas como eu disse lá no começo, ainda estava começando no serviço. Com o tempo fui aprendendo coisas que apenas o dia a dia nos ensina. E creio que meus amigos se defenderiam muito bem, caso fossem atacados por um bicho daqueles. Era isso, meu amigo Sam. Espero ouvir meu relato no seu canal. Obrigado pela sua atenção. E deixo aqui uma boa noite para todos os inscritos. E tomem muito cuidado com as noites, principalmente por essas estradas do Brasil, pois por aí tem muita coisa estranha. Boa noite.